Aula de número 7, regras gerais de execução. Falamos das regras gerais de execução na aula de número 5, quando a gente pontuou as 8 características principais do Swastika Yoga, lembra? As regras gerais de execução, elas são a segunda característica do Swastika Yoga, compondo uma parte super importante, super interessante, que abastece o praticante durante os asanas de mais autossuficiência. O que tudo isso quer dizer? As regras gerais de execução, elas são, como a gente está vendo aí, vai ver agora nesse quadro, são organizadas, sistematizadas. São 8 regras bem explicadas, fundamentadas, seguindo uma ordem. E elas dão ao praticante um passo a passo, uma maneira de executar os asanas, as posições. No quesito qual respiração utilizar, quanto tempo permanecer, como fazer ou não fazer repetição, o que fazer durante as permanências, quando voltar, o que observar. Então, as regras gerais de execução, elas foram sistematizadas pelo professor De Rose, dentro da sua observação de que havia padrões repetitivos dentro dos asanas, já que os asanas estão em tantas vertentes diferentes de yoga, praticando, observando, estudando, ele chegou à conclusão de que haveria uma maneira de padronizar, de facilitar a compreensão, a segurança e a autossuficiência do praticante, para que o instrutor não precisasse ficar voltando o tempo todo em regras que são aí básicas. E nesse momento ele é capaz de trazer novas informações, novas vivências, novas observações. As regras gerais de execução são apresentadas para o aluno já iniciante e muito além de dar para ele um papel e ficar repetindo o que são cada uma delas, o mais importante é que o praticante incorpore. Então, o trabalho inicial na vivência das posições, da respiração, dos asanas, vai compondo, vai aprofundando essa consciência corporal, esse conhecimento, essa maneira de executar essas posições que depois se torna muito natural. E aí, com essa base bem estabelecida, estruturada, a gente começa a avançar de forma mais específica nos asanas, incrementar variações mais avançadas, trabalhar compressões de abdômen, respiratórios específicos, ritmos. Então, isso aqui a gente fala de regras gerais, é base. Beleza? Vamos lá então. Regra número 1, regra de respiração coordenada. Dá uma olhada no quadro aí. A respiração coordenada, ela diz o seguinte: movimentos para cima são feitos com inspiração e para baixo com exalação. Então, entrou o ar, movimentos de elevação. Soltou o ar, movimentos de descer. A gente pode estar falando tanto de elevação, por exemplo, de braços. Enquanto a gente está respirando, fazendo alguma passagem de elevação de braços, a gente vai fazer inspirando e exalar, descendo o braço. Ou a gente pode falar de uma flexão de coluna, uma anteflexão, a coluna para frente, que deve ser feito com a saída de ar, com a exalação, durante o tempo da exalação. E de forma contrária, a inspiração, desenrolando a coluna, elevando o tronco. Então, movimentos para cima, com ar, para baixo, exalação. Sempre vai liderar, sempre vai mandar a parte mais nobre do corpo. Então, se você estiver na dúvida de que, por exemplo, aqui numa flexão lateral, né, que a coluna faz esse movimento assim, ó, pro lado, como se fosse uma meia-lua, como se fosse um arco. Então, aqui, apesar da gente ter a elevação do braço aqui, que a gente vai trabalhar na inspiração, essa abertura peitoral, é na exalação, na saída de ar, que a gente avança para baixo. Assim a gente é capaz de trabalhar a parte nobre do corpo, então nessa técnica naturalmente a ênfase fica na exalação, para a cabeça poder descer e se inclinar mais, mas também em partes do corpo específicas que a gente está ali concentrado, está trabalhando uma elevação de perna, depois que você já está no asana, já está na posição, quer elevar uma perna com mais consciência, inspira e faz a elevação.
Em geral, torções de coluna, giros, não estou indo nem para baixo nem para cima, estou indo para os lados. Aqui, girou, soltou o ar. Imagina que o tórax ele vai soltando o ar como uma esponja, saindo o ar, comprimindo, girando. Então, movimento de giro de torção para um lado, com exalação. Inspirou, voltou para o centro, exala. Você vai torcendo durante a exalação. Regra número 2, regra de permanência. A regra de permanência ela tem duas variações, seja para alunos iniciantes ou para alunos avançados. O aluno iniciante vai permanecer o tempo de uma retenção com ou sem ar. Então vamos pegar aqui o exemplo da flexão lateral que a gente acabou de ver. Braços estendidos lateralmente. Inspirei, abri o peito, movimento de suave elevação, extensão da coluna, tração das costas. Soltei o ar, flexionei lateralmente. Soltei, 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 parei com os pulmões vazios. Tô descendo, tô soltando o ar. Fiz a retenção com os pulmões vazios. Precisei inspirar, elevei. Solto o ar, vai descendo, pausa com os pulmões vazios. Precisei inspirar, é o momento de retornar. Movimento de elevação, tração. Inspirei, elevei, pausei com os pulmões cheios. Precisei soltar o ar? Desce. Então é sempre o final da respiração daquele movimento principal do asana que vai determinar se você vai chegar nele com os pulmões cheios e segurar ou com os pulmões vazios e pausar ali. Precisou inspirar ou exalar, seguir, é hora de voltar. Para os praticantes em sala de aula, claro, o instrutor vai estar orientando o tempo. E para o praticante avançado que está fazendo em casa, ele já tem informação suficiente, consciência corporal, construção de prática, já é capaz de utilizar o bom senso para não se machucar, para não passar do ponto e para sempre estar fazendo o mesmo tempo para um lado e para o outro. Que a gente já vai falar dessa regrinha, que é a regrinha de compensação. Então, o aluno avançado, ele consegue contar com a experiência e fazer diferentes ciclos respiratórios, ritmos respiratórios, mentalizações em permanências mais prolongadas. Regra número 3, regra de repetição. Quantas vezes repetir a posição? Nenhuma. Essa é a resposta. Você vai montar a posição, fazer a vivência nela, máxima sua possível para aquele dia, sem forçar. Então a gente trabalha sempre a nível de dedicação e engajamento, diferente da mentalidade de fazer força. O corpo vai liberando, vai construindo a força, a flexibilidade no tempo certo. Então montou a posição, fez a sua permanência, passando pelas fases passiva e ativa. O que são essas fases? Fase passiva é quando você montou a princípio, chegou na posição, respirou para quem está fazendo a permanência mais prolongada, né? Nesse caso a gente está falando de quem está permanecendo por mais tempo. E aí você vai simplesmente encontrar o máximo de conforto e depois vai trabalhar o corpo para avançar, a parte mais ativa, quando você vai ali dar uma tracionada, uma alongada a mais, uma extensão a mais de joelho, uma ativação numa musculatura específica para ir adiante. Então essa é a parte ativa da técnica, que vai para além do ponto base no qual você chega diretamente. Isso você já está identificando totalmente das nossas aulas, né? Mas é legal a gente dar nome aqui às coisas para ficar mais claro e você entender que tudo tem um passo a passo, de fato uma metodologia. Então, fez a repetição, passou pela fase passiva, passou pela fase ativa, chegou no máximo do asana, retornou, não repete. Beleza? Regra de número 4, localização da consciência, é conectada à regra número 5, regra de mentalização. 4, localização da consciência. Diz o seguinte: leve toda a sua atenção, a sua consciência, a sua dedicação à parte do corpo que estiver requisitando mais, que estiver trabalhando mais intensamente.
Então, tá na permanência, tá sentindo o ombro, mantenha a consciência para você observar, trabalhar, acompanhar e fazer os ajustes necessários para fortalecer essa região, para soltar ou relaxar essa região. Isso você vai aprendendo dentro aqui das nossas aulas e cada vez mais a ser capaz de dizer o que está se passando ali. Qual é a necessidade do corpo? É fortalecimento? É um relaxamento? É um bloqueio mental? Emocional? E aí a regra número 5 de mentalização é o que você faz com esse ponto que você identificou. Então, tô ali na permanência, minhas costas estão super me incomodando, mas eu preciso permanecer um pouco mais, estou ali tentando. Localizei a consciência, vamos supor, na coluna. Tô sentindo que é a minha coluna que não tá bem encaixada, tá chamando minha atenção, tá doendo, tá incomodando. Vou lá, olho fechado, me conectei na coluna, tô sentindo ponto. E aí eu vou aplicar essa regrinha 5 de mentalização. Em geral, utilizamos as mentalizações da seguinte forma, com coloração, com cor. Você vai visualizar essa estrutura do seu corpo, essa parte do corpo que você está trabalhando, aquelas imagens que a gente aprende no livro mesmo, da escola, de biologia, de anatomia, enfim. Você vai visualizar essa estrutura, seja na parte exterior, se você está trabalhando talvez musculatura abdominal, por exemplo, musculatura das costas, ou uma estrutura interna, como o caso que a gente está usando aí da coluna vertebral, visualizou, deu uma imagem, não tem problema que não seja perfeito. Quando você está conectado àquele ponto, o seu cérebro, o seu corpo sabe que você está se relacionando a ele. Então você vai fazer uma mentalização envolvendo aquela estrutura numa cor laranja. Se você identifica que você está precisando de mais força, se está difícil, está tremendo, se é o fortalecimento que você está trabalhando. Se você sente que é uma parte do corpo que está travada, está tensionada e que para você avançar você precisa conseguir relaxar, aí a recomendação é a aplicação da coloração azul celeste. Então é a mesma coisa, você vai dar um molde mental para aquela estrutura, vai visualizar a transformação que você quer acontecendo. O corpo indo para a posição, a estrutura fazendo o movimento que você deseja, sente que ela precisa fazer. A mentalização ela é dinâmica. A localização da consciência precisa estar ali antes, para o seu corpo saber com quem você está falando, e a imagem te ajuda a construir o que você quer. Você dá a ordem para o seu corpo, para a sua mente, que atua através de imagens. Você vai visualizar com clareza onde você quer chegar, qual a transformação que você quer fazer, e você vai se concentrar sobre essa imagem para o seu cérebro enviar as informações para o seu corpo se transformar naquele sentido. Existem outras mentalizações, outros tipos de mentalizações, mas essas duas são aí as básicas. Regra 6 de ângulo didático. O ângulo didático diz que existe um ângulo ideal para a execução de cada asana. Então vamos supor que você aí tá, meu aluno na frente do computador ou presencialmente, e eu te observando, né, de frente. E aí vou te falar para fazer uma anteflexão. Passe ao Padahastasana. Padahasta, onde as mãos vão nos pés, os pés unidos de pé, desceu ele com o tronco em direção ao solo. E nesse momento eu vou te recomendar fazer essa posição de lado para mim, ao invés de frente. Porque eu preciso te observar para fazer as devidas correções. Então, aluno e professor, seja do lado do professor, eu vou me posicionar na tela do meu computador ou à sua frente presencialmente, de uma maneira que você consiga enxergar o que está acontecendo na posição para reconstruir aquilo. Então, a parte principal do asana, que em geral é o movimento da coluna ou o movimento da cabeça, que também tem como prolongamento da nuca, né? Ele precisa estar num ângulo que eu não esteja de costas para você, por exemplo, que não esteja tapado o que está acontecendo. Então, cada asana, cada posição tem o seu ângulo exato. E isso a gente vai aprendendo o ângulo de cada um. A gente pode, por exemplo, observar o ângulo de cada técnica no tratado, né?
no nosso livro da nossa filosofia, onde tem todos os asanas, mais de 2.000, mas imagina que loucura. Então, o ângulo didático é uma regrinha que a gente vai assimilando com o tempo mesmo, observando e principalmente durante as coreografias, que aí a recomendação é mais específica, já que a coreografia ela conta com um público, ela conta com você expressar o seu sentimento da prática para alguém, botar para fora. Então a gente sempre imagina ali que a gente tem alguém à nossa frente e que você vai fazer a montagem de forma mais clara, mais estética até, combinando então uma observação mostrando aonde está acontecendo o movimento principal e também um aspecto ali da beleza tão intimamente conectado com, mais uma vez, a nossa visão de mundo tântrica, matriarcal, valorizando esses detalhes, né? Regra número 7, regra de compensação. Tudo que você fizer para um lado deve ser feito mesma permanência, mesmo tempo, mesmas variações para o outro. Torci para um lado, preciso fazer a torção para o outro. Lateroflexão para um lado, lateroflexão para o outro. Anteflexão, movimento de coluna para frente, movimento de coluna para trás. A compensação, ela aparece de forma bem clara, né? Bem marcadinha nas nossas práticas. E a exceção é na execução das coreografias. As coreografias, as sequências encadeadas ali no final do asana, elas são feitas às vezes de forma livre e espontânea. Ou às vezes você fez o curso de coreografia para montar a sua própria coreografia e você vai perceber que os movimentos de coluna, tudo que foi feito por um lado, vai precisar ainda assim ser compensado, só que com asanas diferentes. Então, isso significa que você pode fazer na categoria de flexão lateral essa posição em um momento da prática e uma flexão lateral, por exemplo, sentado sobre o solo, num outro momento da coreografia. As coreografias, elas são mais rápidas, né? Elas têm ali 1 segundo de permanência no asana, elas são muito mais as passagens, os encadeamentos, a consciência fluindo de uma posição para outra, do que a permanência que de fato não existe ali né? Permanência quase que irrisória ali, 1 segundo é a recomendação para as coreografias. Então aqui a gente tem essa licença artística para a compensação dentro das sequências encadeadas. Aula número 10 fala sobre balanceamento dos asanas. Então todos esses termos, se você ainda não tem familiaridade total, não é capaz de identificar nas aulas, ou não tem certeza o que é lateroflexão, o que é anteflexão, a gente vai estudar esse quadro, esse assunto, dando esses nomezinhos e observando exemplos principais de cada uma dessas categorias. Na aula número 10, que vai falar de balanceamento de asanas e onde você vai enxergar também essas compensações. Então, não só a posição tem que ser compensada para um lado e para o outro, como num treino de asanas, numa prática completa de asanas, é importante que todas as categorias estejam presentes, todas essas que eu mencionei, que haja pelo menos uma técnica com a sua compensação de lateroflexão, de torção, de tração, de anteflexão, de retroflexão. E aí a gente tem como um extra, um bônus, os musculares, técnicas de flexibilidade que não tem atuação direta sobre a coluna, aberturas pélvicas, enfim. Última regrinha, número 8, regra de segurança. Última, porém não menos importante. Essa regra diz: dedique-se, dê o seu melhor, porém sem forçar. E aqui de novo a gente vem falar dessa consciência, dessa vontade de ir à frente, de avançar nas posições, de conquistar. Então sempre vai haver esse movimento interno, esse movimento de avanço nos asanas, que vem ali do bhava, um termo também sânscrito que vai falar de uma atitude interior, de sentimento que dá força, que dá propósito. Então é natural aquilo no qual a gente se engaje, que a gente tenha vontade de ir além, de dar mais e de usufruir o caminho.
Então a regrinha de segurança tá aqui, pontuada, para te lembrar de que sim, você vai se dedicar, você vai colocar intenção, mas você precisa observar todas as regras anteriores cuidadosamente para não atropelar o seu corpo. Então, o desconforto, ele é totalmente esperado uma vez que a gente sai da zona de conforto. A gente está querendo gerar transformação. Para haver transformação, tem que ter mudança, tem que ter saída da zona de conforto. Então, o desconforto físico, as conversas internas, os pensamentos de autossabotagem, de não aguento mais, tudo isso é como a gente trabalha e gerencia o emocional para permanecer mais e ganha consciência corporal durante as permanências, sendo capaz de dizer: isso é proveniente do caos que eu tô gerando, que eu tô escolhendo gerar para transformar no meu corpo, da permanência, esse desconforto que não precisa ser lido como sofrimento, porque você já espera que ele aconteça. Então você lida com ele com uma respiração ritmada que a gente aprende, com a descontração emocional, com a ênfase em uma atitude interna positiva. E por outro lado, sentiu dor. Tá vendo que tá passando do ponto, é capaz de definir, distinguir essa dor como limite. Parou. Parou a permanência. O ideal é, em relação à regra de segurança e o ponto máximo, é trabalhar no limite. É trabalhar no limite. O limite que te permite galgar um novo ponto de flexibilidade, de força, de atitude interior, de concentração, sem se manter abaixo dele, onde de fato as dispersões, viajar fica muito mais fácil. Está muito confortável, a mente vai para outros lugares. Então, nesse momento, você incrementa o ritmo respiratório, aumenta os tempos de retenção, avança com o braço, se for o caso, desce mais o tronco, e assim a gente vai avançando. São muitas coisinhas, né, a serem observadas. Por isso, não precisa haver pressão, não deve haver pressão para tentar gravar isso mentalmente. No início das nossas aulas e sempre que eu estiver te observando, eu vou estar trazendo, pontuando essas regras para você ir se educando a observar, a sentir e com o tempo é como qualquer outra coisa que haja prática. Você vai acessando, percebendo e ajustando de forma quase automática. E à medida que esses ajustes se tornam automáticos, você abre portas para avançar, para aplicar mentalizações mais específicas, tempos mais prolongados, variações que antes você não conseguia realizar por algum bloqueio físico, mental, do próprio tempo ali de treino, e você já vai galgando. Além dessas regrinhas gerais de execução, talvez o ponto mais interessante dessa aula seja justamente a compreensão desse ganho de consciência corporal, já que a gente está falando bastante de asana aqui, como um processo complexo, que leva tempo, que tem muitos pontinhos que interferem nele, ou seja, pede autoobservação, paciência, para você entender os seus padrões, de talvez evitar um tipo de treino, de talvez evitar musculares que você não gosta tanto, talvez de evitar os alongamentos que você tenha dificuldade e ser capaz de dizer, não, eu preciso disso, sou capaz de ler de que estou evitando, pois é desconfortável, e se inserir nessas posições de desconforto para ganhar, para conquistar esses novos locais. O autoconhecimento, o desenvolvimento, a transformação precisa sempre passar por esses caminhos. Crescimento exige deixar para trás, exige superar. Esse é outro termo em sânscrito, tapas. Tapas, autossuperação, que deve, principalmente nesse momento aí, falando de asana mais uma vez, ficar junto com cada regrinha dessas que você for aplicando e for seguindo adiante, for colocar bhava, sentimento, atitude, dia adiante, autossuperação. Até a próxima aula.